Esperar. Acho que conectou. Esperar o povo entrar agora. Eu vou entrar aqui também. Entre. Você não. Estamos só aguardando aqui a Otália entrar. Boa noite, pessoal. Tira, porque senão vai ficar dando retorno. Boa noite, pessoal. Eu sou o Genderson, atualmente estou na diretoria de combate ao racismo da Uni. Hoje a gente vai fazer uma live aqui, como programado, sobre a população em situação de rua em tempos de pandemia. E hoje a gente trouxe duas convidadas. A primeira foi Plúvia Oliveira, que ela é da Marcha Mundial das Mulheres e atualmente está como assessora do Mandato Popular da deputada estadual Isilda Dantas, no Rio Grande do Norte. E também contar com a participação de Eutália Barbosa, que é assistente social e também é militante da Marcha Mundial das Mulheres, para a gente bater um papo. E Flúvia já está aqui comigo. Olá, boa noite. Estou só aguardando a Eutália entrar para... Deixa eu ver se ela está aqui, que eu mandar o convite. Tem que manter 1 metro de distância, gente. Só um momento. Deixa eu ver aqui se ela aparece. Eutália. Cadê Eutália? Carol, eu vi que você tá aí na live. Fala com a Eutália para ver se... para ela entrar. Ai, meu Deus. Eutália. Tá aqui, a Eutália. Pronto. Boa noite, pessoal. Oi. Oi. Boa noite. Olá, Eutália. Boa noite. Oi, meu bem. Tudo beijo. Tudo. Então, Tá gente... dando Tá dando sim. Tá dando algum retorno? O pessoal tá dando algum retorno aí no áudio? bom? Tá dando bom? Então, pronto. Então... Bom, eu tô ouvindo vocês bem. Tá, então, tá ótimo. Então, a nossa ideia é que seja mais um bate-papo assim para a gente possa trazer alguns elementos, tanto nacional e estadual, municipal, alguns exemplos de alguma política que esteja sendo desenvolvida a nível estadual e a nível nacional também, que esteja rolando para a população em situação de rua. Se você quiser começar trazendo alguns apontamentos, acho que a gente tem vários pontos, mas acho que como é uma live, então a gente pode resumir nos que a gente acha mais importante também para pensar a questão da pandemia, mas pensar para além dessa questão da pandemia, né? Porque a população de rua é uma população carente de políticas públicas, independentemente de estar nessa situação ou não. Então, se você quiser começar, e aí por ver que está aqui do meu lado e vocês Pode começar a se apresentar. vão dialogando. Vocês podem se apresentar um pouco aí também. Tá bom. Eu? Sim, isso. Tá. Então, bom, primeiro quero agradecer, né, a Kizomba pelo convite de estar participando dessa live aqui. Tá bem o som? Então, agradecer a Kizomba por estar participando dessa live, né, tratando de um tema tão importante. Eu até coloquei nas minhas redes sociais hoje que a Kizomba não, embora esteja todo mundo de quarentena, mas não parou de debater a conjuntura, né, trazer discussões importantes para a sociedade. E ainda mais um tema tão importante como esse, né, porque nós estamos falando de uma pandemia, de uma crise sanitária, né, já no bojo de uma crise econômica aí do sistema capitalista e que já coloca para a população mais vulnerável, para os mais pobres, né, para a classe trabalhadora que vive uma situação de maior expropriação e maior exploração, isso vem muito mais fortemente, né, para a vida dessas pessoas. E aí a população de rua, em situação de rua, nem se fala. Eu até levantei alguns dados, assim, né, para tentar contribuir aqui. E, bom, me apresentando, né, eu sou Eutália, eu sou assistente social, atuo na área da saúde, trabalho na atenção primária aqui no município de Palmas, Tocantins,
e atuei muito tempo na política de assistência social, que é uma das áreas que atua aí com a política nacional de população de rua. Então, enfim, talvez possa contribuir um pouquinho aqui nesse debate. E Pronto. aí? Passar aqui só para a Pulver se apresentar um pouco também, aí depois a gente inicia o debate. Então, sim, galera, lá na parte de baixo da live tem uma caixinha para fazer perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode jogar aí que dá para a gente ficar acompanhando melhor. Olá, boa noite. Para vocês que entraram agora na nossa live. Eu me chamo Plúvia Oliveira, sou quizombola também, né, Natália? Sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu acho que falar na nossa live não falar na Eu marcha. também, né? Estou aqui, ó, aqui a camiseta já se apresenta, né? Tá linda. Eu sou militante da Marcha, hoje estou assessora da deputada Isolda Dantas, deputada pelo Partido dos Trabalhadores, também sou filiada ao partido e sou estudante do curso de Gestão Ambiental, já terminando a graduação, está bem pertinho, está mais perto do que longe. Então, contribuí nesse período aí com o movimento estudantil e hoje a gente está aqui para bater papo sobre a população em situação de rua, que é um debate que se faz necessário não somente pela questão da pandemia. É um debate que se faz necessário para pensar como era antes, durante e depois. Porque mesmo que a pandemia ela passe, se, digamos, tudo fosse normalizado, amanhã essa população ainda estaria na vulnerabilidade, ainda estaria em situação emergente. Então, se faz necessário pensar sobre a população de rua. Então, essas são um pouco de mim, tá aí, gente, aqui em casa. Não estamos obedecendo aqui as normas de 1 metro de distância. Pois é, estou vendo aqui, né? Também, mas tá tudo em casa, tá tranquilo. E a outra coisa, só na nossa live, aí o quadro de Eutália aí no fundo, eu estava tentando visualizar, e o meu tá ali, artista plástico, Daias Medeiros, também daqui a pouco, acho que acredito que ele entra já na nossa live. Aqui é o Sebastião Salgado. Então, vou só olhar aqui se pergunta, vamos ver. Pessoal, ó, podem mandar perguntas na parte de baixo da live aqui na caixazinha, ó, tem um tipo de interrogação, podem mandar perguntas, fica mais fácil. Então, queria que inicialmente a gente trouxesse alguns apontamentos sobre se já há alguma política, assim, independentemente dessa pandemia, alguma política para a população em situação de rua, que atenda essas necessidades, uma política da assistência social, alguma coisa relacionada, assim, tirando a questão também, a gente sabe que existe o consultório na rua, em muitos municípios, que é da assistência social, mas que não é somente essa política que visa atender a população em situação de rua. Precisamos de outras políticas também que contemplem essa população. Então, que vocês duas trouxessem se tem, quais políticas já tem ou se está sendo implementada nesse momento, para a gente também trazer algumas reflexões. Então, eu queria começar trazendo um pouco assim um histórico de alguns elementos que eu acho bem importante para a gente poder entender essa, vamos dizer assim, essa grande expressão da questão social no Brasil e no mundo, né? Porque população de rua, população em situação de rua é um fenômeno mundial, aí originário das sociedades, das economias capitalistas, né? Que não dão conta, inclusive, de gerar condições de vida para essa população. E aí eu queria primeiro falar, e até para desmistificar algumas coisas, né? Pessoas que vivem em situação de rua não é um estilo de vida, nem uma escolha, né? Na verdade, porque se fosse uma escolha ou se viver na rua fosse algo absolutamente bom, embora as pessoas sintam liberdade, seria mais fácil, né, da gente lidar com isso. Então, assim, ó, veja que os motivos que levam as pessoas a estarem em situação de rua, o campeão dele é o desemprego, né? O desemprego, que é uma grande expressão da questão social no capitalismo, né? Um sistema que gera desigualdade, uma opressão de classe,
e que vai trazer uma série de expressões dessa desigualdade. E o desemprego é uma delas. E na sociedade capitalista ele é estrutural, né? E aí esse é um dos fatores que levam as pessoas a viverem em situação de rua. E aí ele vai desencadeando vários outros, né? Como, por exemplo, a perda da moradia, a perda dos vínculos familiares e comunitários, aliado aí a uma população com algum adoecimento, principalmente saúde mental, problema de saúde mental, uso abusivo de álcool e outras drogas, ocasionada aí por situações de conflito familiar, de perda de emprego, de qualquer fenômeno social que atinge a vida das pessoas, né? A população migrante também, diante de um sistema mundial que não existe uma solidariedade entre os povos, obviamente, aquelas pessoas que migram de um lugar para o outro, seja de fora do país ou dentro do próprio país, ela pode também levar a uma população em situação de rua. E um outro dado também interessante, população egressa do sistema prisional, né? Uma sociedade excludente, onde não gera oportunidade, e aí pode sim levar essas pessoas a estarem em situação de rua. E aí surge uma série de... E veja que esses fenômenos, eles se articulam, né? Eu perdi o emprego, não tenho moradia, não tenho condição de me sustentar, perdi meus vínculos familiares, né? E aí ocorre isso. Então, acho que a primeira coisa é pensar que é uma população ultra, mega vulnerável, explorada, expropriada, desprotegida de um sistema social, né? E aí, lembrando que no Brasil, a gente tem muita dificuldade para poder contar ou quantificar essa população, né? A gente tem muita dificuldade. Eu me lembro que nós fizemos uma pesquisa, eu digo nós porque foi na época dos governos do PT, né? Foi realizada uma pesquisa nacional de população de rua, mas num número muito pequeno de município, né? Uma amostragem pequena, que a gente chegou a um número, né? E hoje o próprio IPEA, ele divulga um número a partir de várias experiências de vários municípios de terem quantificado essa população. E ele chegou num número de aproximadamente aí 123 mil pessoas vivendo situação exclusivamente de rua. Então, a gente vê aí que, diante de uma crise sanitária, de uma crise econômica do capitalismo aí, a gente tem um desafio muito grande para estar cuidando e protegendo essa população. Posso continuar falando? Porque eu sofro de incontinência verbal. Se deixar, eu vou... né? Então, assim... Pode me direcionando aí, que eu também não sou muito boa de live. Você está trazendo um debate muito importante em relação a como pensar isso, que isso está atrelado a uma mazela do capitalismo, né? Então, acho que a gente entendendo essa população também como uma expressão da questão social, também é importante para a gente entender como isso é estruturante também para um modo desigual que a gente vive, né? Um sistema que é desigual e que também as pessoas pensam que não é estruturante ter pessoas em situação de rua, sim, igualmente ter pessoas desempregadas, igualmente ter políticas públicas precarizadas. Então, é muito importante a gente pensar isso na lógica do capitalismo também. Para dar continuidade. Então, eu acho que a grande questão é a gente dizer isso mesmo, né? Dizer que esse fenômeno é um fenômeno de característica exclusiva do capitalismo, porque as pessoas estão em situação de rua exatamente por conta das mazelas que esse sistema traz. E aí, trazendo aí para essa conjuntura de uma crise sanitária, né, de uma pandemia, de um vírus que tem uma velocidade de transmissão muito grande, uma letalidade grande, uma ameaça forte de gerar um colapso no sistema público de saúde, a gente precisa pensar quais as medidas de proteção social para essa população. Para a população como um todo, para a classe trabalhadora que precisa de renda para poder sobreviver e poder cumprir a quarentena, né, ou o isolamento, enfim, mas
o que dizer sobre a população em situação de rua que já está nessa condição de vulnerabilidade. E aí, a gente tem muito cuidado, porque às vezes, determinadas políticas para atender e socorrer e cuidar de população de rua, elas podem ter uma característica higienista, né? Então, esse é um outro debate que a gente precisa ter cuidado também. Então, ao instituir políticas de atendimento a essa população, a gente precisa pensar qual é a característica dessa população e o que, de fato, essas pessoas precisam. Então, numa crise dessa, sanitária, que precisa proteger do ponto de vista da saúde das pessoas, eu diria que, por exemplo, propiciar espaços para higienização, para alimentação, para acolhida, seriam medidas absolutamente pertinentes e necessárias para essa população num quadro desse de pandemia, mas também em políticas estruturantes, porque não é só uma população que está sem casa, eles não é uma população sem teto, senão faria um programa habitacional e conseguiria realocar essas pessoas. Não, tem uma série de questões, é muito complexo, né, o cuidado e as políticas de proteção para essa população. Então, assim, é desafiador? É desafiador. Mas é possível proteger e cuidar dessa população? Absolutamente possível. Sim, tem assim, você falando, Eutália, e aí a gente vai lembrando de algumas coisas que vale se perguntar. Sabe que a população de rua aumentou principalmente nos últimos 4 anos para cá, né? Porque os fatores da pobreza foram aumentando, a questão do desemprego, a reforma trabalhista teve um grande fator nisso, vinculada aí à reforma da Previdência também. Eu acho que é super importante, que você falou no início, as pessoas não moram na rua porque quer, é da mesma forma que a gente trata a violência contra as mulheres, que a gente também não admite dizerem que nós sofremos violência porque queremos, mas que existem fatores nessa sociedade, da mesma forma é a pessoa em situação de rua. E a partir do golpe para cá, nós percebemos esse aumento da população de rua. Então, não precisa andar muito, porque qual era a característica que a gente via antes dessa população vivendo em situação de rua? Era nas grandes cidades, né? Ou quando a gente assistia alguma coisa que a gente conseguia perceber. Hoje, isso se torna muito próximo a nós. Se você olhar aqui, Mossoró, pelo último, agora estava tentando fazer o censo, mas que não vai ser possível agora com a pandemia, a gente chega a mais de 300 mil habitantes. E o número das pessoas em situação de rua tem aumentado. E aí o que é que a gente quer chamar a atenção para isso também? Que tem muitas mulheres nas ruas, muitas crianças e adolescentes que vão também para a rua, porque debater também tem isso. A moradia tem a ver com a questão do trabalho, que é importante. Pensar sobre medidas se faz emergente, porque não é só nessa questão da pandemia, mas também, por isso que eu iniciei dizendo que a gente tem que pensar o antes, o durante e depois, porque depois que tudo isso passar, como é que vai estar a situação? Nós estimamos que, com certeza, depois dessa pandemia, vai ter muito mais moradores em situação de rua, porque o desemprego está mais emergente, as condições de trabalho muitos não conseguem, então você acaba aqui perdendo a sua casa, você acaba aqui perdendo a sua identidade, então você passa a viver em situação de rua. Por exemplo, aqui em Mossoró, se a gente for olhar de um dado mais local, você falou nesses dados que nós passamos de mais de 123 mil habitantes que moram, né, nas ruas, pessoas que moram em situação de rua. Aqui em Mossoró, para ter uma ideia, que a nossa live é uma cidade pequena, é a segunda maior cidade do estado, tem em torno de 300 mil habitantes, nós temos quase 200 pessoas vivendo em situação de rua. Isso notificadas. Você imagine as pessoas que não conseguem ter um acompanhamento, ou seja, pela área da saúde, pelo consultório na rua, ou pelos outros programas do governo. Qual que é a população de Mossoró? Qual que é a população de Mossoró? Tá tranquilo. Não, qual é a população de Quase Mossoró? 300. Só porque eu perdi. 300. Como? Oi, Eutália? Tá falhando. Oi, pois Qual a falhou. Eu queria só te perguntar qual que é a população de Mossoró. 300 mil aproximadamente em torno. Então, nós temos quase 200 moradores de rua. E desses 200 moradores de rua, Eutália, praticamente
45 são mulheres. Isso dos dados que nós temos. Então, 151 são homens vivendo em situação de rua, aí tem crianças, tem imigrantes, tem todo esse fator. Que aí vive, basicamente, nós sabemos que também um dos fatores de renda da população em situação de rua é o trabalho de catadores, basicamente, como se sustentam. É os serviços de flanelinha, então, você que está assistindo aí a live que tem raiva de flanelinha, tem umas, mas que eles ajudam a manter a cidade organizada, e ali também é um meio de renda dessa população. E tem muito, a gente consegue perceber, a exploração do trabalho infantil, né? Muita criança no sinal, pedindo alimento, pedindo dinheiro, mas que também tem muitos artistas que ficam no sinal, fazendo ali seus malabares, procurando outras formas de sobrevivência para pedir no sinal. Então, nós pensarmos sobre isso, debater também, por exemplo, estava a gente analisando, se for olhar aqui para o Nordeste, a questão do Bolsa Família, o quanto que os programas que o governo do PT, eles foram importantes para tirar a população da miséria. O programa do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o programa de assistência técnica rural para a população do campo, principalmente para as trabalhadoras rurais. Então, como isso impactou as vidas, aí nós olhamos nos últimos períodos a falta de investimento no Bolsa Família. Então, para ter uma ideia, aqui no Nordeste só cresceu 3% dos pedidos que foram feitos, enquanto nos estados do Sul e Sudeste, na região do Sudeste, foram basicamente o quê? 75% atendidos. Por quê? Eu acho que cabe a reflexão da gente pensar assim, por que que no Nordeste tem um aumento da pobreza e da miséria, colocado por esse governo que está aí, que é genocida? Por que que no Sul e no Sudeste, considerado uma região riquíssima, com altos índices de econômico, teve esse aumento para o Bolsa Família, enquanto para a região do Nordeste não? Então, esses dados e essa falta de investimento reflete, sim, na questão da população de rua, e se faz necessário nós debatermos também sobre essas situações. Tália. Eu acho que deu aí, Rainha, Tália. Não. Acho que ela... fechou. Não, caiu aqui. O celular eu acho que caiu. Tália. Oi, voltei. Retornou. Pronto, olha Vocês aqui. estão falando bem baixinho. Eu tenho duas perguntas. O som ficou baixo. Tá escutando agora? Tá escutando? Oi. Tá escutando? Tá bem baixo. Tá Não baixo. sei, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos sair, chama ela de novo. Eu vou tirar você da live e vou adicionar você de novo. Estou escutando baixo, mas estou escutando. Tá escutando? Oi. Ah, beleza. Acho que é melhor. Tá ouvindo? Eu fecho aqui. Cadê? Tá bem baixo. Tirou ela? Vai colocar Acho que é melhor você me tirar e me chamar de novo. Deve ter dado alguma coisa. Isso. Pronto, vou adicionar ela de novo aqui. Tá chamando. Chama a Tália. Ah, internet. Pronto, vou adicionar aqui ela de novo. Ver se vai dar certo. Estamos ouvindo junto. Oi? Tá normal agora? Agora tá ótimo. Pronto. É só duas perguntas aqui, ó, porque eu tava vendo aqui na caixazinha. Teve uma pessoa que perguntou se existe alguma diferença entre população em situação de rua e morador de rua. E teve outro aqui que perguntou, aqui foi citado sobre a situação de higienistas. Para citar alguma situação que nesse momento poderíamos fazer de forma prática, no sentido para a população em situação de rua. Sim, alguma coisa que poderia ser desenvolvida. Então, sobre essa pergunta aí da diferença entre pessoa em situação de rua e pessoa de rua,
Na verdade, assim, as expressões, as pessoas acabam usando as duas expressões. Tá me ouvindo? Estamos sim. Tá, né? Então, as pessoas usam as duas expressões, porém, elas têm uma diferença, né? Elas acabam tendo uma diferença porque a situação de rua é quando a pessoa vive a situação toda, né? Então, assim, na verdade, é uma diferença bem tênue, né? Porque as pessoas dizem assim, população em situação de rua é porque ela está vivendo situação de rua. População de rua seria aquela pessoa que vive exclusivamente na rua, né? Mas no frigir dos ovos, né, é como se fosse assim, alguém que vive situação de rua, mendicância, subemprego, dorme na rua, vive situações de vivência mesmo de rua, até do uso abusivo de álcool e outras drogas, mas ainda tem algum vínculo familiar e comunitário, vamos dizer assim, né? Ou então aquela pessoa que faz da rua o seu espaço de vida, de moradia, de vida, de trabalho, de relacionamento, de tudo, né? Mas, no geral, o mais correto é a gente falar pessoas em situação de rua, porque vai relacionar tanto aquelas que vivem e que têm algum vínculo ainda familiar, ou que ainda têm alguma relação com a família, com a comunidade, ou aquelas que estão exclusivamente em moradia de rua. Então, quando a gente fala pessoa em situação de rua, acaba englobando todas essas questões. Com relação às políticas higienistas, né? Com relação às políticas higienistas, a gente já teve, em alguns momentos no Brasil, principalmente governos mais reacionários, que têm uma visão mais conservadora do que é fazer a gestão de política pública, de políticas higienistas, assim, ó, só para ter uma ideia, teve lugares onde a praça da cidade colocava prego nos bancos para evitar que as pessoas dormissem. Pessoas que colocam empecilhos na porta dos seus estabelecimentos para evitar que o morador de rua, a pessoa em situação de rua, se fixe ali, né? Ou dos próprios governos, onde oferecem alternativas de, como se fosse uma população migrante, de passagem ou algum benefício para a pessoa sair daquela cidade e ir para a cidade mais próxima, né? Como se estivesse encaminhando essa pessoa para o local onde mora um familiar, ou para... você quer ir para outra cidade? Você gostaria de ir para outra cidade? Aí você oferecem passagens para essa pessoa aí. Então, políticas higienistas são aquelas onde, ao invés de você proteger e cuidar dessa população, você oferta serviços que retire essa pessoa daquele ambiente sem necessariamente ser uma política de proteção. Por exemplo, criar albergues isolados da cidade, né, bem distante da cidade, onde você pega ali um carro e leva todo mundo para ficar lá. A população de rua, você oferece abrigo para a população de rua não para mantê-la em cárcere privado ou presa, né? Você protege acolhimento para a população de rua para que ela, nesse espaço de acolhimento, ela supra as suas necessidades básicas, como higiene, alimentação, às vezes é tempo de muito frio para as pessoas serem abrigadas, e às vezes você cria albergues bem isolados da cidade, em lugares distantes, e carrega as pessoas e clausura elas lá. Então, todas essas políticas, ela tem uma característica higienista mesmo, né? Então, como eu falei no início, criar iniciativas de proteção a essa população. A gente tem, por exemplo, na rede do SUAS, na política de assistência social, equipamentos públicos que são exclusivos para atender a população em situação de rua, né? População, a gente chama de pop rua, né? Por exemplo, aqui em Palmas, na época dos governos democrático popular do PT,
Palmas recebeu incentivos financeiros para implantar serviços para a população de rua, né? A prefeitura perdeu esse recurso porque não teve interesse de implantar sobre o argumento de que não teria população para ser ofertado essas políticas. E os serviços do SUAS são os centros de referência para a população de rua, que seria um espaço diurno, diário, onde a população poderia acessar para poder fazer as suas necessidades mais elementares, como higiene, alimentação, guarda dos seus materiais. Seria um espaço estratégico para você poder criar políticas de mediação ao acesso ao mercado de trabalho, a políticas de moradia, ao próprio atendimento de saúde, enfim, né? Seria um espaço de mediação de acesso às outras políticas, até a política de educação também, né? Alfabetização de jovens e adultos, algum programa de profissionalização, de inserção ao mercado de trabalho. O outro serviço também importante seria a unidade de acolhimento para essa população. O que seria o acolhimento? Não é um acolhimento no sentido da clausura, de internar essa pessoa, mas o acolhimento no sentido dele ter um espaço de proteção da própria pessoa, né? Um espaço para dormir, para guarda de material, para se proteger, inclusive, em momentos de frio, para se proteger em situações de violência, porque é uma população que sofre muita violência na rua, né? Dado aí o comportamento conservador, reacionário da população. E uma outra estratégia e iniciativa interessante são os serviços de abordagem de rua, né? Onde a população estando na rua, você vai ofertar alguns cuidados e alguma proteção. No âmbito da saúde, a gente tem uma iniciativa importante, que é o consultório, né? O consultório na rua, ele é uma iniciativa bem massa, bem legal, onde você pode ofertar cuidados em saúde para essa população na própria rua ou ser o serviço que media o acesso aos serviços de saúde do SUS. Uma outra estratégia também que a gente criou na época dos governos do PT foi o acesso aos programas de transferência de renda para essa população, o BPC e o próprio Bolsa Família, através de um programa de organização de tiragem de documentos. Então, assim, as iniciativas, elas são várias do ponto de vista da proteção emergencial, imediata dessa população. Agora, é óbvio que a gente precisa investir em políticas mais estruturantes. A Públia estava falando aí da população de Mossoró, né, Públia? Aqui em Palmas, nós temos um pouco menos que 300 mil habitantes. E a gente não tem uma contagem dessa população, mas o último dado que eu tive acesso foi um dado de aproximadamente 200 pessoas vivendo em situação de rua. Sejam aquelas que moram permanentemente ou aquelas que transitam na rua, fazendo de lá o seu espaço de trabalho, de relacionamento, né, de convivência. E essa população, ela precisa de um atendimento. E em Palmas, o único serviço, pasmem, o único serviço para essa população é um serviço de abordagem que existe dentro do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e com recursos humanos muito pequeno para poder atender essa população. Tem também o consultório, que também vive situações de dificuldades no trabalho, mas é uma equipe muito boa aqui em Palmas, que atua com essa população, mas com vários desafios, né, para poder atender. Então, de fato, os municípios brasileiros, sobretudo nesse tempo agora, de emenda constitucional 95, que reduziu os recursos da assistência social assim de forma drástica, desde 2016, aliás, desde 2017, o desfinanciamento da política de assistência social tem sido algo assustador, gente. Para vocês, meus colegas de live aí, mas principalmente para quem está nos ouvindo e quem é de Palmas e quem é, aliás, né, todo mundo,
o desfinanciamento da política de assistência social, que é uma política que tem 3 serviços importantes para essa população, foi algo assustador, algo assustador. Só para vocês terem ideia, no ano de 2019, o governo federal não repassou nenhum real para os fundos municipais. Ele começou a repassar um passivo de 2017 e 2018, não terminou o repasse desse recurso, não inscreveu o resto a pagar os recursos de 2019, e hoje os municípios brasileiros, as prefeituras, as secretarias municipais de assistência social estão enfrentando seríssimos problemas para atender a população do SUS. Então, pessoal, estava vendo aqui nas perguntas, teve alguém, deixa eu ver aqui, acho que que eu vou jogar aqui para as duas. Natália perguntou o que a gente, enquanto movimento social, pode fazer para contribuir com essa população. E teve aqui que foi mais meio com uma pergunta, uma afirmação, que era falar do POP, que eu acho que você já falou um pouco. Da população de rua, na verdade. Falar da população de situação de rua, falar sobre o não direito à cidade. Aí... Falar da população de rua como não direito à cidade tem a ver com isso também, que eu estava abordando, que tem a ver com a questão de higienização da cidade. E a gente sabe que nesse processo de higienização da cidade, para onde é que são levadas a população? Do mesmo jeito que acontece com a população em situação de rua, nós conseguimos acompanhar essas mesmas situações nas comunidades periféricas, por exemplo, se tem uma determinada área que tem uma apropriação ou especulação imobiliária, para onde é que a gente coloca essa população? Então, coloca para distante da cidade, então faz muito parecido nesse modelo. Então, a população de rua, ela não tem direito à cidade, embora eles vivam na sua maioria das vezes no centro, porque é ali onde o coração da cidade pulsa economicamente, digamos, é dali que você consegue minimamente tirar um sustento, ir para o restaurante popular, porque eu acho que também uma das coisas que nós acertamos durante os governos do PT foi criar os restaurantes populares, né, com valores de R$1. Então, essa população basicamente se alimenta dos restaurantes populares, toma o café da manhã, cidadão, tem o jantar, tem o almoço, que aí por dia basicamente dá entre R$2 a R$1,50, a depender do local, os valores, mas não passa disso. Então, essa população de rua também, eu fico olhando assim, aqui da localidade de onde nós vivemos, não tem acesso à cultura, porque quando a gente tem aqui o Beco dos Artistas, aqui em Mossoró, para quem conhece, o Beco das Artistas, quando tem aqueles eventos no Beco, a maioria estão lá no Beco, participando das ações culturais, porque o acesso são negados todos os dias, né? Então, é muito comum a gente encontrar essa população ou na porta de teatro, mas nunca conseguiu entrar. As políticas não são pensadas para essa população. Eu estava falando de Palmas, se a gente for olhar na nossa realidade, logo embaixo tem uma pergunta aí, está fazendo o que é isso? Tem várias coisas que a gente pode fazer não somente nesse período da pandemia, mas que pode ser permanente. Principalmente... Deu Google de novo. Toda vez que alguém liga aqui... um retorno para essa população. E agora, nessa época do coronavírus, pode-se criar um plano emergencial. Tem que se pensar nessa população, num plano emergencial, mas lógico que tem diversos problemas também, para amenizar o trabalho, não é botar todo mundo numa escola só, é pensar sobre a territorialidade, é pensar sobre os conflitos sociais que tem nesses espaços, pensar o que é mais seguro para as mulheres nesses espaços, porque tem uma coisa na violência também que eles não conseguimos vivenciar muito a cidade, é porque a gente sempre foi ensinado o público, o que é público e o que é privado. Então, muitos acreditam que os moradores de rua é público, então se está ali no meio da rua eu posso bater, eu posso maltratar, eu posso xingar, se for um LGBT eu posso usufruir daquilo, se for uma mulher eu posso estrupá-la com um pau ou com qualquer outra ferramenta, porque fomos ensinados a pensar o que é público e o que é privado.
Então, revogar também a emenda constitucional, a 95, se faz necessário, porque a gente fica analisando, chegou agora a campanha de vacinação nos estados com a população aí, você está assistindo a live. A gente sabe que o grupo prioritário foi idoso a ser vacinado, os diabéticos, hipertensos, mas a população de rua entrou como prioridade para essa vacinação? Será que a gente consegue enxergar a população de rua todos os dias? Qual é a narrativa que nós construímos? Nós conseguimos olhar nos olhos, porque nós conseguimos perceber e temos que construir uma narrativa mais humanitária para essa situação, porque às vezes passa despercebido. É um povo que existe e que vive na cidade, mas que não é vista. Ela não é vista. Por que muito não é vista? Porque, na maioria das vezes, não são eleitores. Então, da mesma forma que tem muitos municípios que não investem no saneamento básico, que é um bocado de cano por baixo da terra, que não consegue se propagar sobre isso, numa visão errônea, do mesmo jeito é a população de rua. Por que é que muitos políticos não pensam sobre a população de rua? Então, são coisas que nós temos que pensar sobre isso. E os que pensam, lançam um desafio e acabam aí sendo crucificados. E outras coisas que podem ser feitas, aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a governadora Fátima, salve a nossa guerreira do Partido dos Trabalhadores, a única mulher governadora do Brasil, já tem um comitê emergencial, pensando sobre a situação da população de rua, assim como outras pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, desde de pensar sobre as propostas, Isolda Dantas, nossa deputada também do partido, lançou a proposta dos restaurantes populares, por exemplo, colocar alimentação em quentinhas, então, para facilitar o acesso, para que possam chegar mais perto das famílias, que o valor que era cobrado de alimentação de R$1 não possa ser cobrado nesse período, para facilitar também que as pessoas possam ter mais acesso, entre outras coisas. Então, a questão emergencial, que muitos por aí estão fazendo campanha, lave as mãos, use álcool, ou alguns, por questões emergenciais, constroem aqueles kits e vão deixar para a população de rua. Beleza, depois que esse kit acabar, qual é a situação dessa população? Então, nós precisamos pensar em coisas emergenciais do agora, mas que também precisamos pensar coisas para o amanhã. É a partir dos abrigos, é a partir da garantia da alimentação, porque, lógico que a sociedade é muito solidária, a gente faz uma campanha, todo mundo se mobiliza, doa alguma coisa. Aqui em Mossoró, por exemplo, tinha uma lanchonete que, se você comprasse uma refeição lá, automaticamente ela doava um lanche para um morador de rua. Só que essas construções é importante, é bacana a responsabilidade social, mas que a gente não pode ausentar o poder público da responsabilidade com a população de rua. Então, hoje eu também estava olhando uma fala de Ivan Nils, que é uma liderança da população de rua aqui do Rio Grande do Norte, e traz algumas reflexões, por exemplo, sabe, Otália, pensar sobre trabalho. Não é que o povo é preguiçoso que não quer trabalhar, porque às vezes também a gente escuta muito essa narrativa. Não, e a população de rua trabalha. A população de rua trabalha. E só muito. trabalha sobre emprego. E muito. Emprego e é um trabalho invisível. Assim como o trabalho nosso é invisível para o capital, mas ele se sustenta sobre o nosso trabalho, o trabalho da população de rua é da mesma forma. Porque imagina que é um caos numa grande cidade se você não tem um flanelinho ajudando a organizar o trânsito. Você imagina o que seria dos aterros sanitários se não fosse lá os moradores de rua, que na maioria das vezes são os catadores de material reciclado. Então, imagine qual seria a situação ambiental. Seria também muito mais grave nessa situação. Então, por que não pensar em estruturas? Lógico que tem o Bolsa Família, eu acho que tem que chegar mais ainda nessa população. Tem que... Eu fico indignada quando eu fico escutando só a palavra buscativa. Minha gente, porque eu acho que vocês estão procurando no lugar errado.
Tem tanto lugar, se for perguntar onde é que o povo está, que encontra. Mas esse estigma, assim, eu não vou ali, eu não vou ali, eu não vou estar ali. Mas é a partir dos programas habitacionais que dá para a população de rua ter um mínimo. Por enquanto não dá para sanar tudo, mas é 5% daquela cota de conjunto habitacional destinados para a população de rua, que isso vai muito mais além do que agora da pandemia. É nos grandes eventos da cidade ter vagas destinadas para a população de rua, seus catadores oficiais de material reciclável durante as festas. Então, são coisas que podem ser feitas, mas basta e falta muito uma sensibilidade do poder público em vários locais desse para poder fazer acontecer coisas que é possível no dia a dia. Então, gente, a gente está caminhando para quase 1 hora da live. Nossa, já? Muito, Tem né? 3 perguntas que foram feitas aqui, não sei se vai poder responder. Então, a gente, para não precisar ficar em 2 lives, a gente tem cerca de 15 minutos ainda. Se tivesse como trazer alguns apontamentos em cima das perguntas, assim, eu acho que o que a gente pode tanto fazer em cima dessas perguntas, mas também propor para que possa continuar, né? Não pensar, como vocês mesmos estão colocando, não pensar somente nesse momento, mas para além desse momento. Então, acho que a Elvira, a Nayara e uma outra pessoa aí, que eu não consegui ver o nome direito, uma falou sobre a questão se tem a existência de albergue ou abrigos aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos balançar a cabeça assim, porque às vezes eu penso que eu estou falando Então, sobre a existência de albergue da população de rua aqui no município de Palmas, falou sobre a experiência do consultório na rua e também sobre a importância dos CRAs no atendimento a essa população. Olha só, Palmas não tem nenhum serviço, como eu falei no início, né? O único serviço que atua com população de rua em Palmas é o chamado serviço de abordagem, realizado por uma equipe dentro do Centro de Referência de Assistência Social, né? Então, é o único serviço voltado para a população de rua no âmbito da assistência social. No âmbito da saúde, tem o consultório na rua, né? Que é uma equipe muito boa de enfermeiros, assistentes sociais e tudo, mas tem várias limitações por conta da própria estrutura do serviço. O último dado que eu tive acesso, Palmas tem aí aproximadamente 200 pessoas vivendo em situação de rua. É muito para uma população de menos de 300 mil habitantes. Mas, ao mesmo tempo, são poucas pessoas para se pensar numa política e serviços ofertados para essa população. Mas, em se tratando, vamos dividir assim, em situação de calamidade gerada pela crise sanitária, é possível tomar algumas medidas emergenciais para proteger essa população, né? E aí, bem afastadas, ou bem distantes, ou nem próximo de medidas que sejam higienistas e que reflete aí o pensamento conservador e reacionário da população. Como a Publi falou, né? Se estão na rua, então é público, né? Eu posso tratar como se fosse ninguém, né? Que é a chamada população invisível. Então, é importante a gente pensar primeiro que essa população, para garantir as condições mínimas de higienização, né, de cuidados com a higiene pessoal, que é um direito, a gente precisa pensar em espaços que oferte para essa população estruturas para o suporte de cuidados com a higiene pessoal para se proteger dessa questão da pandemia agora, né? Então, assim, se a gente for pensar em Palmas, nós não temos isso, então precisa criar. Em outras cidades, precisa ampliar esse acesso, democratizar e ampliar esse acesso.
A questão da alimentação, que é algo também importante, tem lugares aí que estão usando a iniciativa dos restaurantes populares. Palmas tem restaurante popular, então é possível que a Prefeitura de Palmas garanta que o restaurante popular e avise que o restaurante popular garanta alimentação para essa população. Um espaço de acolhimento também, né, no sentido de proteção, né, dessas pessoas, porque chove, enfim, né, uma situação bem difícil. E poderia pensar também em espaços de acolhimento na perspectiva da proteção dessa população. Uma outra coisa também bem importante seria garantir que todas essas pessoas acessem os programas de transferência de renda, mas também, e principalmente agora, essa perspectiva aí da transferência da renda básica ou renda mínima. Aliás, acho que não é nem básica nem mínima, né? Porque mínima deveria ser, no mínimo, o salário mínimo, que a renda mínima do brasileiro hoje é o salário mínimo. Então, na verdade, é mais uma ajuda emergencial. Podemos nem chamar de renda básica ou de renda mínima. E uma outra coisa bem importante é que essa população é uma população que trabalha, né? Mais voltada aí ao serviço, ao trabalho de catador, o próprio subemprego, né, da venda dos sinais e tudo mais. Então, deveria se pensar com a estratégia de apoio às pessoas que trabalham na rua, né? Aí no sentido da garantia dessa renda para evitar que essas pessoas estejam em contato ou em situação mais vulnerável. Então, eu penso o seguinte, gente, a população de rua no nosso país e no mundo é um fenômeno que revela, já fazendo as minhas considerações finais, que revela o que tem de mais bárbaro do sistema capitalista, da opressão de classe, né? A população de rua é uma expressão grande dessa questão social. Os serviços voltados, as políticas e os serviços voltados para essa população ainda são muito insuficientes, né? A gente precisa desmistificar a ideia de que as pessoas estão na rua por uma opção de vida e que não são trabalhadores, são vagabundos. Muito pelo contrário, a população de rua rala e trabalha muito. Aí nos arranjos produtivos que a gente já citou, que a Públia falou. O fato da população estar em situação de rua não significa que ela não tenha que ter direito à cidade, muito pelo contrário, né? Então, penso que nós precisamos, de fato, pensar em alternativas que atendam emergencialmente essa população, das coisas que eu coloquei, mas que também pensem em políticas e programas mais estruturantes, né? Aí, na própria Política Nacional da População de Rua, tem algumas diretrizes para isso, para atender essa população. Estão dizendo aqui que parece que não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não, Mas parece que o público não está me ouvindo. estava meio baixo, mas já retornou, normal. Parece que voltou. E aí, então acho que esse é um recado tanto para os poderes públicos, né, mas também para a população, né? A população ela tem uma, vamos dizer assim, um mix de dois sentimentos. Ou achar, né, ai, coitadinho daquela população, ou ver essa população como uma população sobrante e vamos dizer assim, uma população que incomoda as pessoas, né? Então, as pessoas precisam pensar que são esses os motivos que levam as pessoas a viver em situação de rua e que essa população ela deve ser, sim, público prioritário de programas, serviços, políticas, serviços governamentais estatais, de iniciativas governamentais estatais para atender essa população. Não é uma população só alvo da caridade alheia, porque caridade não faz política pública estruturante. É uma população que demanda políticas com investimento público, estatal,
que enfrente de fato esse fenômeno, que proteja de fato essas pessoas. E numa situação de crise do capitalismo, numa situação de crise sanitária, as iniciativas elas devem ser urgentes, rápidas, porque essa população ela pode vir a morrer, né, em decorrência da pandemia que se anuncia aí do Covid-19. Então, acho que eu já quero aqui me despedir, parabenizar a Kizomba por essa série de lives para discutir as questões da conjuntura relacionadas à questão da pandemia da Covid-19. Podem contar comigo nos momentos que precisarem. E eu acho que é isso aí, né? É um coletivo de juventude que está dando um recado, que está dando um exemplo lindíssimo de que se preocupa com o futuro do nosso país, da nossa sociedade, que se alia a um projeto societário de garantias de direito universal para a população e que está preocupada mesmo com as questões sociais, com as expressões dessa questão social que está colocada na nossa sociedade. Então, um beijo, um abraço e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Eutália, por levar aqui as considerações finais dela também. E aí as considerações finais tipo, diga assim, quem não segue a Eutália, começa a seguir aí no Instagram. Siga isso, gente. Vamos nos seguir aí, porque a gente está trazendo muito debate importante aí nessa conjuntura difícil e adversa que nós estamos vivendo. Muita coisa depois dessa pandemia, durante a pandemia, pensar sobre política é importante, é que a gente vai conversar, o povo não deixe passar o coronavírus que a gente fala de política, de jeito nenhum, está relacionado, não é uma coisa depois outra coisa não, está tudo correlacionado, então... Portanto, aí quem não nos segue, começa a seguir. E deixando aí um recado que para quem está assistindo a nossa live, sente as dificuldades de debater ou de compreender sobre a situação da população em situação de rua, se o município ou o estado não está fazendo nada, então tem muita coisa, muita ideia bacana circulando nas redes sociais dos nossos deputados do PT, dos nossos vereadores do Partido dos Trabalhadores, ideias que está dando certo, colocando à disposição para a luta. Então, desde a minha fala da Eutália, a gente viu que muita coisa pode ser feita. Então, se a prefeitura não quer colocar aí a alimentação a baixo custo, então, a partir do governo do estado, pode ser feita através dos restaurantes populares, pensar sobre medidas de proteção, de colocar em uma escola pública, seja ela do estado ou do município, obedecendo aí as normas de proteção também, ela se faz necessária, e esse debate, eu acredito, não encerra por aqui. Debater sobre a população em situação de rua, ela se faz muito mais que necessário. A cada dia, as nossas cidades, elas estão crescendo, tanto Mossoró, eu me refiro, como a Palmas, então, a nossa população é muito parecida, né, Eutália? Ao mesmo tempo, no número da população no geral, mas também o número da população de rua, são números alarmantes. Esse número cresceu 53% dos últimos 4 anos para cá. Então, e se não houver políticas para pensar sobre essa população, com certeza vai ter muito mais moradores em situação de rua quando acabar essa pandemia. Então, dizer fora Bolsonaro, construir essa narrativa é mais do que necessário. É impossível a gente ainda continuar com um presidente que só fala asneira. Também não concordamos quando chamam o Bolsonaro de louco. Ele de louco não tem nada, ele é um genocida mesmo, ele sabe muito bem o momento e a hora certa de tudo que ele fala, é tudo planejado, é tudo organizado, é tudo orquestrado. Então, a população de rua merece essa atenção, assim como vai ter, com certeza, aqui uma live da Kizomba falando sobre as mulheres, porque a situação de violência contra nós mulheres nesse período de pandemia, ele aumentou bastante, a gente já consegue perceber os dados, porque isso significa que está todo mundo dentro de casa, quem sofre as repressões somos nós, mulheres. Então, essa situação de rua precisa ser, da população de rua, precisa ser debatida como direito à cidade, como vivenciar a partir da saúde, da educação, da moradia e do trabalho. Então, é isso que estrutura a vida
e que precisa ser discutida. A live já está acabando, já está aqui, a live está acabando, a live está acabando. Mas eu quero agradecer a Kizomba. Nos segue aí no nosso Instagram, PluviaPT. Você encontra facilzinho o nosso link. E é só chegar junto, deixar lá sua contribuição, sua ideia, porque muitos desafios, para mim, para a companheira Eutália, tá chegando. Pessoal, então, agradecer a todos e todas. Pré-candidata a vereadora, né, companheira, aí em Mossoró? Eu estou só agradecendo porque a gente vai ter que encerrar. Então, essa semana a gente tem um debate. Quarta-feira tem uma surpresa para vocês. Aguardem que amanhã a gente vai divulgar. Eutália, muito obrigada. A Pública também. Tchau, galera. Siga o Instagram das duas. Bora, Bolsonaro!